bem, pessoal? Vamos ter aqui nossa primeira aula tratando do sistema operacional Windows, dessa vez aqui na versão 7, ok? Vamos lá, vamos começar aqui, sem muitas delongas, nossa canetinha. E a primeira coisa que nós temos que saber sobre o sistema operacional Windows é o que? É que esse sistema, ele pertence à empresa Microsoft, tá bom? E ele é de núcleo fechado. Como nós já vimos anteriormente, um sistema de núcleo fechado significa dizer o quê? Deixa eu tentar fazer aqui. Significa dizer que ele tem o kernel bloqueado para acesso, tá bom? Bloqueado para acessos indevidos, acessos não autorizados, certo? Veja que ele vai ter o kernel, vai ter o shell, certo? Ele vai ter o shell e vai ter ainda a parte das aplicações. Todo o acesso aos elementos de um sistema com essas características, tá bom? Onde ele vai ter o kernel, que é o núcleo do sistema, certo? Ele vai ter o kernel fechado, ele vai ter o kernel limitado, não vai ser permitido o acesso a pessoas não autorizadas. Quando nós temos características desse tipo, significa dizer o quê? Que esse sistema é do tipo proprietário, ok? Que já é outro ponto de características do sistema Microsoft Windows. E aqui não importa a versão. Não importa se nós estamos tratando do Windows 7, do Windows 8, 8.1 ou 10, ok? Então fiquem atentos. Independente da versão do Windows, nós temos essa característica. Ele é um sistema de núcleo fechado, tá bom? E por isso tem essa característica de sistema proprietário, ok? Que são aqueles sistemas que necessitam de autorização. Como nós já vimos anteriormente, um sistema que necessita de autorização não necessariamente vai requisitar, vai cobrar, certo? Uma contrapartida financeira. No caso do Windows isso acontece. No caso do Windows e dos elementos e as demais aplicações, demais sistemas que compõem, certo, o programa, compõem o sistema operacional de modo complementar, como é o caso do Microsoft Office, ele vai sim exigir um retorno financeiro, um retorno de pagamento de taxas, mas não é característico de um sistema proprietário. O sistema proprietário ele necessita de autorização, que é o nosso destaque aqui. Essa autorização pode ser mediante pagamento de taxa ou não, tá bom? Mas vamos lá. Então, essa aqui é a primeira informação importante que você tem que ter sobre o sistema Windows. Vamos à próxima. O sistema Windows na versão 7, ele foi lançado em 2009, tá bom? E teve as suas atualizações encerradas em 2020. Nesse caso aqui, a gente afirma, seria o termo técnico utilizado nisso aqui, e é também um termo que já foi utilizado em algumas provas, não só para o sistema Windows, mas para outros programas, tá bom? Isso significa dizer que ele foi descontinuado, ou seja, nós não temos mais atualizações desse sistema aí no mercado. Não quer dizer que você não encontre mais esse sistema no mercado, você encontra. O que você não vai mais encontrar são atualizações. A Microsoft não atualiza mais novas versões desse sistema para que o usuário possa contar com versões mais seguras e atualizadas, ok? Esse sistema também ele foi lançado em 6 versões, diferentemente das versões posteriores. Nós tivemos muitas versões aí que eram características de cada tipo de usuário, tá bom? Para cada tipo de versão havia um usuário específico a ser destinado àquela versão. A primeira delas é a mais simples de todas e também a menos utilizada no dia a dia pelos usuários era a Starter. Isso por quê? Porque ela era uma versão, como eu já falei, simples e que continha uma baixa taxa de processamento, apenas 32 bits, era a menor das menores, tá bom? E ele tinha ainda uma limitação de apenas 3 programas abertos de modo simultâneo. Se você utiliza muito computador, já deve ter passado pela experiência de abrir vários programas ao mesmo tempo. Abrir um navegador, abrir um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentação, um reprodutor de música, de vídeo. E quando você se dá conta, você está com 5, 6, 7 programas abertos ao mesmo tempo. No Windows 7, na versão Starter, isso não era possível. O máximo que você conseguia era ficar com 3 programas abertos de modo simultâneo, tá bom? Então já tinha essa limitação aí. E sem falar que você ainda tinha a ideia do papel de parede fixo. Se você é daquele que gosta de ficar alternando o seu papel de parede para colocar uma foto sua ou de alguma coisa que lhe agrade, e isso não seria possível se você estivesse com essa versão do sistema operacional Windows 7. Na sequência temos o Windows Home Basic, tá bom? Que já conta com algumas resoluções um pouco melhores,
conta com uma capacidade de compartilhamento de rede, você já conseguia fazer algum compartilhamento e conexão de rede, e tinha o aero limitado. O que seria o aero? O aero, pessoal, como nós vamos ver daqui a pouco, são ferramentas próprias do Windows 7, próprias que eu digo na nomenclatura Windows 7, porque muitas delas foram continuadas nas versões posteriores, outras não, tá bom? Mas a nomenclatura Aero, ela é própria do Windows 7. Nós temos aqui, por exemplo, o Aeroflip, certo? O Aeroflip 3D, certo? Opa, esse pezinho aqui ficou mais mal feito do que eu. O Aeroflip 3D, certo? Que ele só existe no Windows 7, Aeroflip 3D, certo? Ele só existe no Windows 7 e ele foi descontinuado, apesar de algumas características dele serem bem interessantes, assim na questão de design e tal, ele foi descontinuado por questões de uso de memória, uso de processamento, ele não era muito recomendado nesse ponto. A gente ainda vai ter aí o Aeroshake, nessa categoria de aeros, né? O Aeroshake, apesar de ter mudado a nomenclatura, a gente vai ver isso mais à frente, tá certo? Ele foi mantido nas versões posteriores. Temos ainda o Aeropeak, que também, apesar de ter mudado de nomenclatura nas versões posteriores, ele continua ainda a ser utilizado nas demais versões, tá bom? Mas, sempre lembrando, essa nomenclatura de Aero, ela é própria do Windows 7. Nas versões posteriores, no caso do Shake e do Peak, eles mudaram de nome. Bom, perderam o Aero, foram traduzidos para um aportuguesamento um pouco mais próximo do que nós falamos no dia a dia, tá certo? Mas é uma ferramenta que se iniciou no Windows 7, tá certo? E no caso do Home Basic tinha umas características limitadas. O Aero do Home Basic era limitado, não tinha todas as funções disponíveis. No Home Premium, que era o mais comum, a mais utilizada de todas, porque ela tinha ali um meio campo entre ser leve e ter muitas funções, né? Então era das 6 versões uma das mais utilizadas, tá certo? Ela contava com um suporte de LAN, ou seja, se aqui nós já tínhamos a capacidade de fazer um compartilhamento de rede, aqui na Home Basic, na Home Premium, nós já tínhamos a capacidade de dar suporte a uma rede local, tá bom? A versão desse sistema operacional te permitia dar um suporte a uma rede local sem problema algum, assim como também te permitia ter um suporte touchscreen. Se você tivesse algum dispositivo, por exemplo, um monitor de tela de toque, você já poderia utilizar o seu sistema operacional Windows 7 já com algumas ferramentas de tela de toque, sem problema algum. E isso já foi um avanço muito grande, levando em conta a época em que ele foi desenvolvido e as tecnologias que nós tínhamos disponíveis naquele período. Hoje pode parecer bem comum, porque nós temos Windows 10, temos diversas versões de sistemas operacionais que trabalham com essa ferramenta de tela de toque. Mas você voltar aí 10, 15 anos atrás, você desenvolver um sistema para uso doméstico com tela de toque, olha, foi um avanço absurdamente grande, tá bom? E já estava disponível na versão Home Premium. Vamos lá. Lembrando que essas ferramentas um pouco mais avançadas que eu estou citando aqui anteriormente, elas também estão disponíveis em versões mais desenvolvidas do Windows 7. Lembrando que eu falei que nós temos 6, né? No caso aqui do Home Premium, o suporte de LAN e o touchscreen, é claro, é óbvio que eles vão estar também disponíveis nas versões, certo, mais avançadas no Windows 7, apesar de que eu não vou estar me repetindo, certo, me fazendo repetir constantemente dessas características nas versões mais avançadas. Mas vamos lá, você já vai entendendo. Quem pode mais, a grosso modo, quem pode mais, também pode menos. Vamos lá. Na versão profissional do Windows 7, nós temos a capacidade de encriptação de arquivos. Se você trabalhava com algum suporte de ferramentas e tinha a necessidade de dar alguma segurança a mais, você tinha a capacidade de encriptar, de proteger, certo? De proteger os seus dados no próprio computador, certo? A capacidade de proteção dos dados no próprio computador. Veja que aqui estamos falando de proteção no próprio computador. Mais à frente a gente vai trabalhar a ideia de proteção no Windows 7 em unidades de armazenamento externas, mas já eu explico isso para você.
Nós temos aqui já no Windows Profissional uma capacidade de suporte para servidores a partir do Windows. Ou seja, no Windows Profissional você já tinha a capacidade de transformar o seu sistema operacional Windows em um sistema servidor. Em um sistema que ia dar suporte de rede, certo? Avançado, ia trabalhar com a administração da rede de vários computadores de modo simultâneo. Ok? E também algumas restrições de software. O que é que isso significa aqui? Que alguns softwares, para serem instalados no sistema operacional do Windows versão 7 profissional, eles necessitavam de permissão, certo? De autorização. Não era qualquer programa que você conseguia instalar no sistema operacional Windows 7 versão profissional. Se o Windows não reconhecesse que aquilo ali fosse um programa seguro, ou se ele não reconhecesse a origem daquele programa de modo adequado, ele simplesmente ia barrar a instalação daquele programa, daquele aplicativo. Vamos supor que fosse um aplicativo de controle de caixa, se você tem uma empresa, um aplicativo de controle de estudos, você comprou, adquiriu e vai instalar, mas o sistema não reconhece, não sabe a origem real daquele programa e pode identificar aquele arquivo como sendo um tipo de arquivo possivelmente malicioso. E, consequentemente, não vai permitir a instalação, a não ser que o usuário principal, o administrador, autorize. Tá bom? O Enterprise, que já é ali o último do nível de avançado, certo? Ele vai ter aqui um maior nível de segurança nessa questão aqui de criptação, utilizando a ferramenta BitLocker, tá certo? E vai também aumentar as restrições de softwares para instalação de softwares desconhecidos. Ou seja, ele amplia demasiadamente, de modo demasiadamente considerável, essa proteção aos arquivos através da encriptação e essa restrição de instalação de softwares, certo? Ou seja, aumenta aqui a peneira, ou seja, é mais difícil você conseguir instalar, necessita de mais autorização, mais informação para você conseguir instalar softwares que o sistema não reconhece, além de você ter uma maior qualidade na encriptação dos dados do seu computador, tá bom? E melhora ainda o suporte de conexão de rede. E a última versão do Windows 7, tá bom? O último nível desenvolvido, isso aqui normalmente era voltado somente para empresas. Ele vai ter como características aqui particulares dessa versão Ultimate o BitLocker to Go. Nós já vimos aqui na versão anterior que o BitLocker vai se referir à ferramenta de encriptação de dados no computador, certo? Dados do computador. No caso do To Go, ele vai trabalhar a encriptação de dados de dispositivos de armazenamento externos. Exemplo, no BitLocker simples, você consegue fazer encriptação de dados do seu computador. No BitLocker versão To Go, você consegue fazer encriptação de dados que estão no seu pendrive, no seu HD externo, no seu cartão de memória, tá bom? Você consegue proteger os dados do seu dispositivo externo, além de ter compatibilidade com sistemas do Windows XP. Professor, se eu estou com o Windows 7, qual é a importância de eu ter essa compatibilidade? Seguinte, muitas empresas naquela época já tinham feito a migração de versões anteriores do sistema Windows para o Windows XP, tá certo? E tinham feito esse investimento com planos de longo prazo. Se você trabalhou ou já viu alguma coisa de administração, sabe que esses investimentos de longo prazo são de altíssima importância para a empresa. E a empresa tem que ter a garantia de uma manutenção e de um retorno realmente a longo prazo. Não tem como a empresa ficar investindo constantemente, todo ano, a cada 2 anos, em renovação de sistema operacional que ela comprou a princípio para poder utilizar por 5 ou 10 anos. É um retorno que não vai existir aí. E retorno financeiro em empresa é a alma dela, é a essência dela, tem que ter esse retorno. Então, para a Microsoft poder incentivar as empresas a migrarem do Windows XP para o Windows 7, foi que ela ofertou. Ela criou na versão Ultimate, que era voltado justamente para esse tipo de empresas de grande porte, que trabalha com visão de longo prazo, com planejamento de longo prazo. Ela instalou um sistema de compatibilidade de todos os programas do Windows XP, certo? Para serem lidos e interpretados no Windows 7, para poder incentivar que empresas que estavam com o Windows XP migrassem para o Windows 7, certo? Para poder fazer com que essa empresa tivesse essa migração e passassem a utilizar a partir de então esse sistema um pouco mais moderno. Então vamos lá, bora avançar aqui, certo? Características e requisitos básicos de um hardware para poder utilizar o Windows 7.
E olha só, galera, eu destaco muito aqui o Windows 7, por quê? Porque essa aqui ainda é, até hoje, a versão mais utilizada do sistema operacional Windows. Ainda hoje nós contamos com algo em torno de 60% dos computadores que têm o Windows, 60% dos computadores que têm o Windows ainda estão com o Windows 7. Certo? Por isso que eu destaco tanto a importância do Windows 7 no estudo de vocês e no nosso aprendizado para poder se preparar adequadamente para o concurso, porque ele ainda é muito presente nos computadores das nossas empresas, dos nossos órgãos e até no nosso mesmo dia a dia da nossa casa. Então, e para você poder utilizar essa versão do sistema operacional Windows, certo? O 7, se você estivesse utilizando a versão de 32 bits, que passou a ser chamada de x86, para dar uma nomenclatura de renovação, de inovação, mas basicamente era o 32 bits, você tinha que ter no seu hardware uma memória RAM de 1 GB e um espaço livre no HD de 16 GB, certo? Lembrando que isso aqui é só para o Windows, só para o Windows poder ligar, você tinha que ter pelo menos isso daí, certo? Então, por isso que era muito comum você já adquirir um computador com 2 GB de memória, com 250 de HD, ou 500, até mesmo 1 TB. Se você fosse trabalhar na versão, certo, de 64 bits ou a x64, você teria que ter, certo, uma RAM de 2 GB no mínimo e um espaço livre no HD de 20 GB. Era o mínimo do mínimo, certo? Lembrando que essa aqui é uma versão um pouco mais avançada, que vai trabalhar um pouco mais rápido, mas que, claro, vai exigir também um pouco mais de memória e de processamento, certo, do seu computador, do seu hardware. E, normalmente, programas que eram desenvolvidos para 64 bits, infelizmente não tinham um desenvolvimento adequado na versão 32. Já programas que eram desenvolvidos na versão 32 tinham um desenvolvimento até bom, bem adequado na de 64. Certo? Aquela questão, se eu comporto um processamento de 64, é claro que eu vou conseguir comportar um de 32. Já se eu sou programado para trabalhar com uma velocidade de 32, como é que eu vou conseguir trabalhar adequadamente suportando 64, né? Ou seja, é um caso aqui, quem pode mais, o de 64, também pode menos, comporta o de 32. Quem pode menos vai ter dificuldade em comportar uma maior carga de serviço, no caso 64, ok? Bora avançar aqui. Barra de tarefas, muito comum termos questões cobrando sobre barra de tarefas no Windows, tá bom? E aqui não importa a versão, se é o Windows 7, se é o 8, 8.1 ou 10. É importantíssimo que você entenda uma coisa. A barra de tarefas, ela é dividida em 4 partes distintas. A primeira delas é o botão iniciar, que na versão 7 vai permitir o acesso às ferramentas do sistema, tá bom? E a visualização dos programas mais utilizados pelo usuário, certo? Essa ferramenta aqui é de altíssima importância e tanto é que ela foi uma das maiores queixas no lançamento do Windows 8 8.1. Por quê? Porque essa ferramentazinha, ela a princípio veio indisponível, certo? O botão iniciar veio disponível. Depois ela foi em atualizações, ele foi recolocado, mas ainda assim não foi colocado na versão 8 8.1 a mesma função que ele tinha na versão 7, ok? Por quê? Porque ele não disponibilizava mais para o usuário a barra do botão, a janela de ferramentas do menu iniciar, assim como nós temos no Windows 7 e voltamos a ter no Windows 10. O 8 8.1 infelizmente não dispõe dessa ferramenta, tá certo? Do menu iniciar. Eles tiveram que recolocar o botão, mas não disponibilizaram o menu, certo? A área intermediária, ou seção intermediária, é onde nós vamos ter a exibição dos botões que ficam fixos ou em execução, além de permitir acesso a outras ferramentas do sistema. Por exemplo, se você clicar com o botão direito ou botão secundário, certo? Por padrão seria o botão direito. Mas se você utilizar o botão secundário no mouse aqui, em qualquer parte dessa área livre aqui da barra de ferramentas, certo? Você pode ter acesso a um menu flutuante, certo? Um menuzinho flutuante, com vários, certo? Opções de edição do próprio sistema operacional. Dentre elas, o gerenciador de tarefas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas
Ainda que nessa área intermediária, você pode ter alguns botões fixos, tá certo? Que vão estar aqui disponíveis para vocês, que funcionam como pequenos atalhos. Vão estar disponíveis aqui para vocês, independente de estar ativo ou não naquele momento. No meu caso aqui, ó, do Internet Explorer e do explorador de arquivos, certo? Ou no caso aqui do Windows Explorer na versão 7, né? Você pode observar aqui que eles não estão ativos, mas eles estão disponíveis aqui para um acesso rápido do usuário. É diferente do Windows Media Player, do Google Chrome e de outras ferramentas mais aqui à frente, que você observa que elas estão ativas. Eu não tenho como saber a princípio se elas estão fixas, mas elas estão ativas e por conta disso, independente de serem fixas ou não, se estão ativas, elas estão aqui disponíveis para visualização na barra de tarefas, ok? Outra parte da barra de tarefas é a área de notificação. A área de notificação, além de você ter acesso aqui à questão da data, olha só, data e hora, certo? E você também poder fazer a edição de data e hora de acordo com o seu fuso horário, de acordo com o seu interesse, você ainda vai ter aqui as notificações de informações sobre o sistema, tá bom? E sobre ferramentas que estejam em primeiro, certo? Ou segundo plano. Professor, como assim? Não entendi. O que significa essa questão de primeiro e segundo plano? Você, quando está utilizando o sistema operacional Windows, você observa que existe aqueles programas que você vai ter a visualização ali logo na área de trabalho. No meu caso aqui, no nosso exemplo aqui da barra de tarefas, você pode visualizar as atividades do Google Chrome, do Windows Media Player, do editor de texto Word, tá bom? Mas, independente desses aí, se você não sabe, agora fique sabendo, existem programas que vão estar trabalhando de modo oculto, em segundo plano, aonde você não vai ter a visualização, você não vai saber que eles estão trabalhando, mas, certo, ali visivelmente, mas eles vão estar atuando constantemente no seu computador. Exemplo, o antivírus. Quem de vocês, utilizando o computador, nunca viu sair aqui nessa área de notificação, certo? Informação, por exemplo, o sistema detectou uma possível ameaça, saindo bem aqui uma mensagenzinha dessa área de notificação. Por quê? Porque existem programas que ficam trabalhando sem você visualizar, sem você saber, sem você tomar notícia no sistema. Certo? E quando esses programas necessitam te mandar alguma informação, algum aviso, no caso do antivírus ou do anti-malware, ele notifica através dessa área de notificação, tá bom? O antivírus é um ótimo exemplo de programas que ficam trabalhando constantemente em segundo plano. Outros programas são programas de atualização, download e tudo mais, certo? São só exemplos que nós podemos citar sobre programas de primeiro e segundo plano. Programas de primeiro plano são aqueles que você visualiza ali logo na área de trabalho. Os de segundo plano são aqueles que estão atuando no sistema, mas que você não tem a visualização direta. E nós temos aqui ainda, certo, o AeroPeak, que é um dos aeros que eu citei no começo, ok? E que ele continuou ainda disponível nas versões posteriores, só que mudou a nomenclatura. Ele deixou de ser chamado de AeroPeak para ser chamado apenas de espiar, que é o quê? É quando você passa o cursor do mouse no cantinho aqui direito da barra de tarefas, ok? E você tem a visualização rápida de toda a área de trabalho. Ou então quando você clica nesse cantinho aqui, tá bom? E você vai minimizar todas as janelas que estão abertas naquele momento, deixando a área de trabalho livre para poder você fazer alguma atividade. Outra forma que você pode ter de acessar rapidamente os elementos que estão aqui os programas que estão aqui na barra de tarefas é o que? É através do botão Windows, certo? Deixa eu colocar aqui. Você vai ter através do botão Windows ou WinKey, certo? Eu destaco logo isso porque é muito importante, porque nós temos algumas... Opa, troquei aqui. Nós temos algumas bancas que gostam de mudar essa nomenclatura. Para nós é botão Windows. Agora, nos Estados Unidos, eles também conhecem como botão WinKey, tá certo? Então, se acostume com essa nomenclatura. Pode ser botão Windows ou botão WinKey. Quando você aciona esse botão aqui, que está disponível no seu teclado, certo? Deixa ele pressionado e clica, certo? Ele aqui, mais um número,
você vai acionar o botão, aliás, o programa, que está na ordem que você colocou o botão. Como assim, professor? Eu não entendi essa parte. Bora aqui na barra de tarefas, ó. Olha aqui na seção intermediária. Está observando que nós temos aqui vários programas que estão disponíveis, alguns fixos, outros não. Na ordem que nós temos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 programas. Seguindo essa ordem aqui, se você pressionar o botão Windows mais qualquer um desses botões aqui, a tecla 1, tecla 2, tecla 3, você vai acionar o programa de acordo com aquela ordem. Ah, professor, quer dizer que vai ser sempre essa ordem aí? Não. Essa ordem vai variar de acordo com a sua estrutura da barra de tarefas. Vamos supor que a sua barra de tarefas tem uma ordem diferente. Vamos supor que aqui o primeiro seja o Google Chrome, o segundo seja o Mozilla Firefox, o terceiro seja o Windows Explorer, e assim vai. A ordem de acionamento dos botões vai sempre ser da primeira à última, da menor à maior, seguindo a ordem de 1, 2, 3, 4, 5, mas sempre na ordem que se encontrar. Se o seu primeiro botão for o Windows Explorer, então quando você colocar o Windows mais 1, vai abrir o Windows Explorer. Se o seu primeiro botão, mudou o computador, vai para outro computador, e no outro computador, o primeiro programa que tem aqui disponível é o Mozilla Firefox, quando você clicar o Windows mais 1, o que vai abrir é o Mozilla Firefox, tá bom? O que vai determinar a ordem de abertura dos números que você vai utilizar é a ordem que você tem aqui na barra de tarefas. Não importa se esse botão está ativo, no meu caso aqui no Internet Explorer, ou se está desativado, no meu caso aqui do Internet Explorer, ou se está ativo, no meu caso aqui do Word, certo? Se ele não estiver ativo, no meu caso aqui do Internet Explorer, o programa, certo? O sistema vai abrir uma página nova dele. Se ele estiver ativo, no meu caso aqui do Word, vai ser aberto a página que está ativa dele, certo? Nós vamos encerrar por aqui esse vídeo e daqui a pouco a gente continua. Valeu!